Após comermos, podemos sentir uma sensação de queimação no abdômen e peito, a famosa azia. Em muitos indivíduos, isso pode ocorrer de forma crônica, que, se não tratada, pode levar a complicações mais sérias. Este é o refluxo gastroesofágico e vamos entendê-lo melhor neste vídeo do Fisiologia Humana. Quando comemos, o bolo alimentar passa pela faringe, desce pelo esôfago até atingir o estômago. Uma das formas como o estômago processa a digestão é liberando um conteúdo altamente ácido que ajuda a quebrar os alimentos. A mucosa do estômago é preparada para suportar esses níveis de pH, portanto, isso não gera problemas. Na parte inferior do esôfago, há uma estrutura de músculo liso chamada de esfíncter esofágico inferior. Um esfíncter é um músculo cuja função é abrir e fechar uma abertura. No caso do esfíncter esofágico inferior, ele relaxa para que o alimento passe do esôfago para o estômago, mas quando não estamos comendo, este esfíncter mantém-se contraído para impedir que o conteúdo estomacal reflua em direção ao esôfago. O refluxo gastroesofágico é uma condição crônica em que o conteúdo ácido do estômago reflui para o esôfago. E isto ocorre porque há uma incapacidade do esfíncter esofágico inferior em impedir o refluxo do conteúdo estomacal em direção ao esôfago. O relaxamento do esfíncter esofagiano inferior é uma resposta fisiológica normal. O grande problema é quando este relaxamento é exagerado e prolongado. O refluxo gastroesofágico é problemático porque a mucosa do esôfago, diferentemente da do estômago, não é adaptada para suportar o pH ácido e daí derivam os sinais clínicos e complicações da doença. A prevalência de refluxo gastroesofágico varia com a idade. Cerca de 50% dos neonatos regurgitam ou vomitam diariamente, mas este processo resolve espontaneamente em 90% dos casos. A prevalência geral do refluxo gastroesofágico gira em torno de 15 a 20%, sendo mais comum nos países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento. Também é ligeiramente mais frequente em homens. Algumas condições aumentam as chances de ocorrência do refluxo. Uma delas é a hérnia de hiato, condição na qual parte do estômago passa para o tórax através do hiato esofágico no músculo diafragma. Indivíduos obesos também apresentam um risco aumentado, principalmente nos casos de obesidade central, já que o acúmulo de gordura na região abdominal aumenta a pressão dentro do abdômen, favorecendo o refluxo. Por esse mesmo motivo, a gravidez aumenta o risco para o refluxo. O tabagismo também está associado a esta condição. Já se sabe que o hábito de fumar reduz a força de fechamento do esfíncter esofagiano inferior, favorecendo ao refluxo prolongado. Estudos em gêmeos também já observou que há um componente genético que predispõe ao refluxo. A infecção por Helicobacter pylori, bactéria associada às úlceras de estômago, diminui o risco, pois causam diminuição da secreção gástrica. Os sintomas típicos da doença incluem gosto ácido na parte posterior da boca, sensação de queimação no abdômen e ou tórax, que é conhecido como pirose ou azia, halitose, que é o mau hálito, dores torácicas que por vezes podem confundir-se com doenças cardíacas, regurgitação e desgaste dentário, nos casos incomuns em que o conteúdo ácido reflui até a boca. Caso o refluxo seja grande e alcance a faringe e a boca, por exemplo, há o risco do conteúdo ser aspirado pelo sistema respiratório. Nesses casos, pode ocorrer rouquidão, pois o conteúdo ácido pode lesar as pregas vocais. Pelo mesmo motivo, pode ocorrer tosse, asma e até mesmo pneumonia. Muitas complicações podem surgir em decorrência do refluxo gastroesofágico. No entanto, um estudo avaliando milhares de indivíduos não encontrou risco aumentado de morte. Como já mencionado, a mucosa do esôfago não é adaptada a suportar o baixo pH do conteúdo estomacal, e a contínua exposição desta mucosa ao pH ácido pode causar lesões esofágicas. A mais comum delas é a esofagite, inflamação da mucosa esofágica que pode ocasionar desde irritação da mucosa até erosões na parede do esôfago,
condição conhecida como esofagite erosiva. A esofagite ocorre em 20 a 25% dos indivíduos que possuem refluxo. As lesões esofágicas podem ocasionar hemorragias locais e dor ao se alimentar, o que é conhecido como odinofagia. O sangue originado das hemorragias pode ocasionar vômitos ou ainda passar para o estômago e posteriormente aos intestinos, gerando fezes de coloração negra com aspecto de borra de café, condição conhecida como melena. Se o sangramento for persistente, pode ocorrer anemias. As lesões originadas pela esofagite podem ocasionar cicatrizes fibróticas que podem levar ao estreitamento do esôfago, uma condição conhecida como estenose esofágica, dificultando a entrada de alimento no estômago, especialmente alimentos sólidos. Nos casos mais severos, pode ocorrer obstruções esofágicas que requerem intervenção. Uma condição que merece especial atenção é o chamado esôfago de Barré. O esôfago de Barré é a metaplasia do epitélio do esôfago e está associado ao risco aumentado de adenocarcinoma de esôfago. O adenocarcinoma de esôfago possui um prognóstico muito ruim, com somente 20% dos pacientes sobrevivendo a mais de 5 anos após o diagnóstico. Apesar do risco de câncer ser aumentado nos indivíduos que apresentam o esôfago de Barré quando comparado com a população em geral, a maioria dos indivíduos com esôfago de Barré não irão desenvolver câncer. O tratamento para o refluxo gastroesofágico é diverso e inclui mudanças de hábito, como cessar tabagismo, melhorar a alimentação e evitar deitar-se após a alimentação. Também pode ser utilizado medicações para diminuir a secreção ácida do estômago e até mesmo cirurgias. Sempre fundamental ressaltar a necessidade de se procurar ajuda médica caso os sintomas apareçam e sejam persistentes. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.